Começa na física? O senhor, porque Então, tem tá, sustentação da oral em sessão, vai começar no seu processo vão ser retirados de pauta e, em seguida, a sustentação da pauta física. Então, processos que estão sendo retirados de pauta é pauta de relatoria do Dr. Ianaco, do PJE, processo número 12 da pauta, 10.295, dígito 22. Processo número 19 da pauta, 10.588, dígito 44. E o processo número 35 da pauta, processo 11.297, dígito 37. Esses 3 processos do relatoria do Dr. Ianaco estão sendo retirados de pauta. Tem um com inscrição aí, viu? Da fila, 35, já avisou de você. Inclusive foi pedido dele mesmo. Mas não está aparecendo aqui. É que ele não tinha inscrição, mas ele fez agora a inscrição. Mas ontem está escrito, engraçado. Ah, ele apareceu para mim, é 11 o quê? 395? 297? Ele não fez inscrição nesse tempo, foi uma petição. Não? Ele fez agora, na hora que chegou. É, ele me entregou uma petição, isso. Não chegou nem Então tá. no sistema. Tá bom, então é isso. Tá, então já está retirado. Pronto. Pode começar pela Pode. física? Então, tem uma inscrição na pauta física, é o processo número 7 da pauta. Processo 379/2014-109, oriundo da 30ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Votam no processo o Dr. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, relator, Dr. Luiz Antônio de Paula Ianaco, revisor, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrita para sustentação, doutora Ana Rita dos Santos. A senhora está falando por quem, doutora Ana Rita? Pelo Rafael Augusto? Qual é o número dele mesmo? É o número 7 da pauta física. É pauta física, o primeiro da pauta física. Está aqui comigo, 379. Localizou, velho? Localizei, está aqui comigo. A doutora tem a palavra, então. Só quer antecipar a conclusão? Estou meio externado disso. Não, obrigado. Eu dou provimento parcial ao recurso da reclamada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000 e nego provimento ao recurso do autor. A doutora tem a palavra. Excelência, inicialmente quero cumprimentar a turma na pessoa de seu presidente e eu quero destacar alguns pontos, em especial com relação à majoração do dano moral aí. Primeiro que o caso é um caso muito grave. Reduzir. Ah, você tá pelo autor. Pronto. Okay. Primeiro que o caso... Desculpa. Primeiro que o caso é um caso muito grave porque é uma discriminação em relação à cor da pele e em relação ao peso do reclamante. Ele, como eu já relatado nos autos, esse reclamante, ele exercia o cargo de gerente de pessoa física na loja da Vivo, do BH Shopping. E no dia da visita do presidente à loja, a sua superior hierárquica pediu a ele e demais colegas que têm a cor da pele, no caso negra, diferenciada, para que se afastasse desse dia, porque eles não faziam boa figura. Inclusive, o reclamante, ela disse que era em relação à cor da pele e ao peso. E nesse dia, nesse único dia, ele ficou afastado. No outro dia, ele voltou, começaram os comentários e ele a questionou. E ela disse exatamente isso, que era em relação à cor da pele e em relação ao peso. Nos autos, há 2 depoimentos testemunhais, inclusive do gerente desta loja, dizendo que, de fato, houve isso. E ele tentou conversar com o reclamante para que o reclamante não levasse essa reclamação adiante. O que nós estamos colocando aqui? Que o reclamante, ele provou a discriminação, o que é um ato absurdo que aconteceu com ele. Ele tentou falar com a empresa, nenhuma medida foi tomada, né? E a senhora, essa chefe dele, continuou lá, ele saiu da empresa. Então, é por isso que nós vamos insistir na majoração do valor, que nós não estamos falando de uma pessoa até idosa, ou uma pessoa de pouca instrução, humilde, que muitas vezes a gente desculpa, né? Porque faz parte até do nosso aprendizado. Mas nós estamos falando da Vivo, uma das maiores empresas de telecomunicações da América Latina,
A única coisa que ela fez foi se defender nos autos, dizendo que ela não praticou isso. Então, é por isso que o reclamante vai insistir na majoração. Só uma questão, Excelência, que eu esqueci, que no recurso a gente está pedindo não reconhecimento do recurso da reclamada, porque ela não está representada nos autos, os documentos não provam essa representação, essa legitimidade. E é por isso, Excelência, que nós estamos pedindo aí a reforma para majorar a indenização. Só para concluir, eu gostaria de colocar que, na verdade, não basta uma lei ou mesmo um contrato político, não é, para você criar uma sociedade justa, né? Você tem que ter os seus membros sociais, a sua comunidade, elas têm que ser responsáveis e elas têm que cumprir essas regras de Estado, né? E é por isso que eu venho até o Estado, pedir ao Estado, para o Estado aplicar aí uma punição a essa empresa, né? Porque o ato é grave, certo? A negativa de punir a sua empregada por essa conduta, né? E o tamanho econômico e social da reclamada, o que ela representa. Agora, imagine a dor desse trabalhador, né? De se ver discriminado porque, né, ele vem de uma dos povos que formaram a nossa nação, a nação brasileira. Então, é por isso que não é aceitável que o Estado aceite esta conduta e, data vênia, eu vou requerer a majoração do valor. Doutora. Pela ordem, primeiro cumprimento o retorno do excelentíssimo desembargador Ianaco, nosso presidente. O saúdo, cumprimento aos demais desembargadores, doutores e doutoras, nossa desembargadora Juliana. Eu vou requerer, tendo em vista o temário discriminação, tanto estética quanto de raça, cor, que inclusivamente é crime, que seja dado a oportunidade do Ministério Público dar um parecer antes do pronunciamento turmário. É um requerimento. Acho que já houve remessa ao Ministério Público esse processo? Não. Vai aparecer? Oi? Posso ver o processo? Não houve parecer. Não tem parecer? Não foi remetido. Mas é porque é aquela matéria, né? Então, eu estou dizendo assim, não foi antes, por isso. Data vênia, Excelência, eu faço esse requerimento em função da matéria. Aqui foi dispensada a remessa em razão do artigo 82 do Regimento Interno. É. Vou ver se essa alegação está na inicial ou se ela veio só no... Se ela veio só no curso. A verdade é que ele só foi forçado porque ele estava na primeira vez. Essa questão de racial, eu não sei se já veio aqui na inicial. Tem alegação, sim. Vai. Então, vou remetendo o processo ao... Tudo bem, velho? Concorda com a remessa? Não, concordo, sim. Se ela quer remessa, ela vai analisar o que de fato aconteceu. Doutor Weber, aí ele vai para o gabinete de sou despachada e Tá. determinada remessa. Tudo bem, eu vou fazer uma anotação aqui. Não sei. Tem? CD? Não sei. Não é do meu Doutora, conhecimento. tem algum CD? A doutora juntou algum CD? Não. Ah, tá. Eu estou perguntando porque geralmente fica na vara para já requerer. Não, foi tudo em questão da prova oral. Sim. Muito obrigada, Excelência. Mas então o processo sai de pauta, né? Sai de pauta, aí volta para o seu gabinete, aí tem que despachar mandando Fiz por a aí. anotação. Então, doutora, ela pediu vista para dar o parecer. Exatamente. O processo sai de pauta e será adiado. Excelência, vai sair intimação para a próxima? Vai. Sim, claro. Obrigada, Excelência. Boa tarde. Aí agora é a hora do senhor
Da física? 18, a minha pauta. Tá. Agora a gente passa para a pauta de relatoria do PJE do Dr. Ianaco. Tem um pedido de preferência no número 18 da pauta. Processo 10.551, dígito 48. Vota no processo Dr. Luiz Antônio de Paulo Ianaco, relator, doutora Juliana Vignoli Cordeiro e Dr. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrita para sustentação, doutora Marcela Nassur Viana. A senhora está falando pela Retendo, construtora Tenda, doutora? Doutor, só antecipando a conclusão do voto, estou conhecendo os recursos, julgando prejudicado o recurso primeira ré, em razão da improcedência de pedidos autorais, dando parcial provimento ao recurso do autor para absolver da condenação ao pagamento de indenização por dano material, condenar o primeiro reclamado ao pagamento de honorários advocatícios convenciais ao advogado do autor, no importe de 5%, sobre o valor atribuído ao pedido de indenização por dano moral, nos termos do artigo 791-A, parágrafo 5º. E ficou prejudicada a análise do pedido de responsabilização solidária das réis. É a proposta de voto. A doutora tem a palavra. Obrigada, excelência. Na verdade, vou falar brevemente. A ré requer a manutenção da sentença e todos os fundamentos, principalmente quanto à questão do dano material, uma vez que foi comprovado nos autos que o autor ele recebeu valores indevidos de uma terceirizada para repassar ordens de serviço. Tanto ficou comprovado que, na verdade, a justa causa foi mantida, a improcedência quanto à reversão da justa causa foi mantida. Esses valores recebidos de forma indevida por fora pelo autor, ele trouxe prejuízo material para a empresa, uma vez que ela poderia utilizar desses valores para a negociação de valores no contrato com a própria terceirizada. O que ela não pôde fazer porque o autor ele recebia esses valores da terceira ré, da terceirizada, sem qualquer conhecimento da ré. Na verdade, a terceirizada ela não negociou nenhum contrato com a ré porque ela não precisava, não existia por que ela negociar se, na verdade, ela já se beneficiava com várias ordens de serviços que ela recebia do autor por fora. Então, entende que por esse fato, a ré sofreu, sim, uma desvantagem econômica e que deve ser reparado. Então, o motivo pelo qual requer que seja mantida a sentença nesse aspecto. Embora eu tenha reconhecido a prática ilícita do autor, o que eu não vi que foi demonstrada efetivamente e quantitativamente qual teria sido esse valor, o prejuízo sofrido pela empresa, né? Então, como em face dessa indefinição, é que eu estou deferindo a exclusão dessa condenação. Doutor, eu voto Paulinelli. A Juliana. Peraí, Paulinelli. Doutora Juliana. Estou de acordo com o voto, com exceção da indenização pelo uso do veículo, que eu daria provimento ao apelo do autor no aspecto. Sim. Doutor Paulinelli. De acordo com o voto. Então, prevaleceu o voto por maioria. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Você também tem artigo esse Então, é porque lá em cima está sendo aqui já só para colocar, mas embaixo ele está no seu tempo. Então não tem mais nenhum pedido de preferência, não. Então vamos lá. Normal, então. Seguindo na pauta do Dr. Ianaco, o próximo processo é o número 4 da pauta, processo 10.054, dígito 48. Vota no processo Dr. Luiz Antônio de Paulo Ianaco, relator, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, Dr. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrito para sustentação, Dr. Juscelino Teixeira Barbosa Filho, que não se encontra presente. Próximo é o número 1 da pauta, processo 000-667, dígito 32. Vota no processo Dr. Luiz Antônio de Paulo Ianaco, relator, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, Dr. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrito para sustentação, Dr. Kleber Alves de Carvalho, falando pelo sindicato autor, não é isso? Bom,
conclusão é no sentido de dar parcial provimento aos recursos, sendo ao da ré para determinar a retificação dos cálculos de horas, inclusive quanto aos seus reflexos, observando o divisor 220 para os empregados submetidos à jornada de 8 horas, determinar a retificação dos cálculos em relação à contribuição previdenciária, apurando a incidência de eventuais multas somente a partir dos alimentos do prazo de citação para pagamento, se cumprida a obrigação, observado o limite legal de 20%. Ao recurso do autor, provejo em parte para autorizar a inclusão das empregadas substituídas que comprovadamente pertenceram à base territorial do sindicato, nos termos da fundamentação, dentro do período abrangido pela condenação, observado o período de vinculação de cada substituída à base territorial do sindicato autor, devendo a reclamado juntar aos autos as fichas de registro de todos os empregados relacionadas no ID, que eu cito, não vou ler esse número, está muito grande, dentro de prazo a ser assinalado pelo juízo da execução sob pena de confissão. Não consigo saber o que é certo, o que é ó. Senhor presidente e relator, em nome de quem peço licença e cumprimento dos demais presentes, trata-se de um agravo de petição interposto, aliás, 2 agravos, por ambas as partes. O provimento dado ao recurso do sindicato, o sindicato insiste aqui que seja acompanhado pelos demais votantes, e data vênia da proposta de voto em relação ao agravo de petição interposto pelo banco, que pretende o sindicato é que seja negado provimento a esse agravo. Contribuições previdenciárias e divisor, é uma questão legal. Juliana, está de acordo com o quê? Com o voto? Não, quer dizer, parcialmente. Eu deferiria ainda o pedido sindical no que se refere à condenação em parcelas vincendas. Não vejo por que não incluir isso na condenação. A minha divergência nesse aspecto. Paulinelli? De acordo com o voto. Então prevalece o voto também. A questão é que agora aí essa parcela vincenda, uma coisa complicada, não sabe se a jornada vai ser cumprida a partir dali, né? Sim, mas aí tem que entrar as bases se houver, estabelecidas. Se houver... O direito já está reconhecido, as bases estabelecidas, e aí é só executar. Então, agora isso é um serviço prestado, não um serviço a prestado. Bom, então prevaleceu o voto nesse sentido. Ok. Não. Já estou. Próximo é o número 2 da pauta, processo 836, dígito 48. Vota no processo, doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrito para sustentação, doutor Kleber Alves de Carvalho, pela autora. Só está falando pela Thelma Regina, doutor? Sim. Estou conhecendo dos agravos, negando provimento ao do executado e provendo parcialmente o do exequente para vencido determinar a aplicação do indexador monetário do TR até 25 de março de 2015 e PCAE a partir de 26 de março de 2015. É a proposta de voto. Quer sustentar? Eu estou aqui pela reclamante e nós pedimos que seja acompanhada a proposta de voto no que diz respeito à negativa de provimento ao agravo do banco e que seja provido o recurso da reclamante diz respeito à correção monetária, aplicação do índice de PCA. E o que se espera é isso. De acordo com o voto. Doutor Paulinelli? De acordo. Peraí. Já foi já adaptado. Está adaptado. Sim, Foi. de acordo. Isso. Então prevaleceu o voto por maioria. Próximo é o 49 da pauta, processo número 12.428, dígito 12. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrito para sustentação, doutor Kleber Alves de Carvalho, pelo autor, pelo sindicato autor. Conheço dos recursos, no mérito parcial. Não. Provimento ao apelo do reclamante, no seguinte termo: declara-se nulidade da alteração prejudicial ocasionada em 1998, quando desconsiderou a função de confiança e o CTVA de base de cálculo das vantagens pessoais 62,92.
2. Condena-se a reclamada ao pagamento de diferenças salariais aos substituídos que não fizeram adesão ao ESU 2008, decorrente de consideração, integração do valor na função de confiança ou cargo comissionado efetivo CTVA sobre o cálculo das rubricas 62 VP GIP, tempo de serviço 92 VP GIP 100 sal mais função, em parcelas vencidas e vincendas até a efetiva implantação da referida base de cálculo correta nos contra-cheques dos substituídos. 3. Condena a reclamada a recomposição dos salários de substituídos que aderiram ao SU 2008, eis que tenham sido incorporadas as referidas vantagens pessoais ao salário padrão desses substituídos a partir de julho de 2008, fazem jus ao pagamento das diferenças do seu salário padrão, decorrente do cálculo correto das vantagens pessoais, rubrica 62, tempo de serviço 92. Pela integração em sua base de cálculo da gratificação de cargo comissionado, bem como da parcela CTVA, função gratificada e porte de unidade, por se tratar de parcela de natureza salarial e também pagas com para o exercente do cargo comissionado. 4. Tratando-se de parcelas salariais, são devidos reflexos postulados em férias, mais 1/3, 13º, hora extra, FGTS, bem como licença, prêmio e APIP. Estas últimas apenas quando convertidas em pecúnia, pois inexiste reflexo quando fluídas, ocasião que o trabalhador ofere a remuneração normal do período. 5. Condena-se a reclamada ao pagamento de honorários advocatícios assistenciais no importe de 10% sobre o valor apurado em prol dos substituídos, observados os termos da OJ 348, SDI 1 TST. Do parcial provimento ao apelo da reclamada para afastar a gratuidade de justiça deferida em favor do autor. O direito... Agora só a definição das parcelas. Em suma, é essa a conclusão. Senhor presidente, relator, nesse caso, a proposta de voto atende quase que inteiramente o recurso do sindicato, uma ação que tinha sido julgada improcedente em primeira instância. Eu apenas insisto aqui no improvimento do recurso ordinário adesivo que Vossa Excelência está dando para indeferir a justiça gratuita, e em relação ao recurso ordinário do sindicato, no tópico que trata dos honorários assistenciais, eu gostaria de requerer aqui a majoração para o limite máximo previsto no inciso 2 da súmula 219, para a majoração desse percentual para 20%, é o que se espera. Bom, quanto ao percentual, eu acho que está razoável o limite que foi estabelecido, e então minha opção é pela manutenção. Agora, a questão da gratuidade. O sindicato pessoa jurídica sem fim lucrativo e não comprovou a sua insuficiência financeira para arcar com as custas do processo. Então, por isso, estou indeferindo. Doutora Juliana. Eu estou de acordo com o voto. Quanto aos honorários, eu fixaria em 15%. No restante, eu estou de acordo com o voto. Doutor Paulinelli. De acordo. Então, prevalece o voto por maioria já declarados no valor dos honorários. E eu nessas que já estão marcadas aí. Então, prevalece o voto por maioria. Próximo é o 33 da pauta, processo 11.189, dígito 31. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, doutora Juliana Vignoli Cordeiro e doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrita para sustentação, doutora Ágata Cabaza Lopes. A senhora está falando pela Ambev, doutora? Estou negando provimento ao recurso do autor, dando parcial provimento da ré para excluir da condenação o pagamento adicional por acúmulo de função. Boa tarde a todos. Excelência, eu estou satisfeita com esse resultado e pedindo para que os demais o acompanhem. Doutora Juliana. Eu manteria a condenação ao acúmulo de função e proveria quanto à jornada e intervalo e expus aqui os fundamentos. Então, proveria o apelo autoral no aspecto. Nesses dois pontos. Doutor Paulinelli? De acordo com o voto. Então, prevalece o voto, então, por maioria. Agradeço. Boa tarde a todos. Agora. Então, o próximo é o 48 da pauta, processo 12.143.08.
Voto no processo, doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, doutora Juliana Violi Cordeiro, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrita a apresentação, doutora Sônia Aparecida Saraiva. A senhora está falando pela ré, doutora transportadora Márcia Costa? Exatamente. Oi? Doutora, estamos conhecendo o recurso, no mérito, dando provimento parcial para condenar a reclamada a pagar o reclamante no prazo legal e indenização substitutiva do auxílio-doença, no importe de 2.080, valor que deverá ser acrescido de juros de atualização monetária. Obrigada, Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, grandes julgadores. Rogamos aqui que seja, desculpa, logicamente acompanhado o voto de Vossa Excelência em relação à questão das horas extras e pedindo vênia para que seja mantida a respeitável sentença que entendeu que o reclamante não comprovou nenhuma diferença em relação ao pagamento previdenciário que lhe seria devido pela reclamada. Obrigada, Excelência. No caso aqui, não era questão de comprovar a diferença, é que o benefício foi indeferido por ausência de recolhimento, né? Então, por isso é que houve a condenação. Doutora Juliana? De acordo com o voto. Doutor Paulinelli? De acordo. Agora que me lembrei, porque realmente a sentença falou em diferenças, eu agora registrei. Excelência, se me permite, eu tenho um processo da sala do desembargador Paulinelli. Poderia ser antecipado? Pode, sim, não tem problema não. É o 23, por gentileza, porque eu corri no TJ, pedi para o meu lá ser colocado por último, enquanto eu vinha para cá. Uhum. Depois dela por último, vou deixar alguém atrás dela. Qual que é? É o 10943. É o 10934? 943. Então não é esse não, então não é o 23 não. Ué, foi o menino que me forneceu. Eu seria a sexta inscrição da sala do doutor. É o 24. Desculpem. E aí, qual sala? Então, da pauta de relatoria do doutor Marco Antônio, número 24 da pauta, processo 10.943, dígito 10. Vota no processo doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco. Inscrita para apresentação, doutora Sônia Aparecida Saraiva, pela ré, transportadora Márcia Costa. Conclusão. Só tem meia conclusão aqui. Isso? Tá. Bom, voto do relator dá provimento parcial para excluir da condenação o pagamento de reparação por danos morais, mantido o valor da condenação. É a proposta de voto do relator? Bom, é o voto adaptado ao entendimento da maioria, né? Ok, Excelência, agradeço a atenção e a antecipação. Muito obrigado. Agora que ele abriu. Voto adaptado, isso. E agora? Acabou a minha? Agora da Juliana? Ela foi embora? Ela demora? Tá aqui. Está ansiosa hoje. Agora a gente passa para a pauta de relatoria da doutora Juliana. Primeiro processo é o número 21 da pauta. Processo número 10886, dígito 77. Vota no processo doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho. Inscrito para apresentação, doutor Breno Pequeno Andrade Costa. O senhor está falando por quem, doutor Breno? Reclamado recorrente. Tricampeão Loterias Limitada, é esse? Quer antecipar a conclusão do voto? Quero sim. Eu estou conhecendo os recursos no mérito, negando provimento ao apelo da autora e dando parcial provimento ao da ré para excluir da condenação uma hora extra, as horas extras, além da 8ª diária, 44ª semanal e reflexos, horas extras do artigo 384 da CLT e reflexos, e as combinações impostas por litigância de má-fé.
Vencida. Condena o autor em honorários subcomerciais em favor do advogado da ré no percentual de 5% sobre os pedidos julgados improcedentes, itens 6.1, 6.2, 3, 6.5 e 6 do rol de pedidos, suspensa a exigibilidade. É minha proposta de voto, doutor. Só uma dúvida, com relação à hora extra... Estou excluindo. Está excluindo as horas extras, excluindo a hora extra do artigo 384. 384... Também. E tirando a litigância de má-fé. Exatamente. Tá, eu aguardo eventual voto divergente. Tem divergência? Paulo Inédito? Não, de acordo. Doutor Weber? Então não tem divergência. Obrigado. Próximo é o número 23 da pauta. Processo 10.944, dígito 43. Vota no processo doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho. Inscrita para ostentação, doutora Vitória da Silveira e Silva. A senhora está falando por quem, doutora? Pelo município? Doutora Juliana. Eu estou conhecendo o recurso segundo reclamado e, no mérito, dando provimento ao apelo para excluir a responsabilidade subsidiária do recorrente quanto ao pagamento das parcelas objeto presente ação, restando prejudicada a análise dos demais tópicos recursais. Perfeitamente, de acordo. Aguardando o voto dos demais. Doutor Paulinelli. De acordo. Doutor Weber. Todo mundo de acordo. Muito obrigada. Boa tarde. Próximo é o número 12 da pauta, processo 10.524, dígito 81. Vota no processo doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho. Inscrito para ostentação, doutor João Batista Pacheco Antunes, não se encontra presente. Próximo é o número 14 da pauta, processo 10.612, dígito 38. Vota no processo doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho. Inscrito para ostentação, doutor José Caldeira Brant Neto, que não se encontra presente. Próximo é o 34 da pauta, processo 11.296, dígito 68. Vota no processo doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho e doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho. Inscrito para ostentação, doutor João Luiz de Amoedo Avelar. O senhor está falando pela reclamante, doutor? Sim. Maria Luísa Borges? Isso. É isso. Eu estou conhecendo os recursos interpostos pelos litigantes, no mérito, negando provimento ao apelo da ré e dando parcial provimento ao da reclamante para determinar que as diferenças de horas extraordinárias pelo excesso a partir da 6ª hora diária, marco prescricional até 22/1/2012 e 8ª hora diária de 23 de janeiro de 2012 a 31/7/2014. Sejam apuradas considerando a jornada de trabalho fixada na fundamentação. Deferir à autora 1 hora extra diária pela concessão irregular de intervalo intrajornada, observados parâmetros também fixados em sentença para cálculo das horas extras. Deferir a incidência de reflexo das diferenças de horas extras em licença prêmio e APIP, desde que a autora tenha usufruído de tais benefícios. Determinar que incide correção monetária com base na TRD até 25/3/2015 e a partir de 26/3/2015 com base em PCAE. É minha proposta de voto. Posso falar? Boa tarde, excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais desembargadores, doutora Luciana, senhora secretária. Não, é apenas para a proposta de voto da nobre desembargadora relatora atende parcialmente a expectativa da minha cliente, então nós esperamos que seja acompanhado por Vossa Excelência. Muito obrigado. No caso, eu não vou votar não, então. Doutor Paulinelli. De acordo. Eu só quero incluir aqui a sugestão que seja oficiado o MPT. Tem uma ação. Aqui ficou claro que vários trabalhadores confirmaram a execução de tarefas do trabalho com ponto fechado. E tem uma ação, uma CP no Ministério Público que fala exatamente de registro de ponto pela Caixa. É uma CP antiga e já tem decisão há muito tempo. Eu gostaria que fosse oficiado o Ministério Público nesse sentido, para dizer do descumprimento da ordem judicial.
Tá. De acordo, Paulo? De acordo. Ofício, de acordo com o ofício. Sim. Como sempre, eu continuo batendo Aham. essa tecla de que são sim. definidos como extraordinários. São somente os minutos. Sim, aí fica vencido nesse aspecto. Sim, tá. Doutora, a senhora então vai completar a conclusão aí Com a determinação de expedição de ofício. Deixa eu só aproveitar e voltar aqui naquele 21, a senhora voltar aí, aquela parte do 384 não está na conclusão, tá? Está na parte que a senhora está retirando as horas do 384. Ela está lá na fundamentação, tá? Eu vou verificar aqui. Próximo é o número 15 da pauta. Processo número 10.621, dígito 92. Vota no processo doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho. Inscrito para sustentação, doutor Kleber Alves de Carvalho. O senhor está falando pelo autor, recorrente, Fernando Recorrente, Antônio? autor, reclamante. É o 15, né? Agora eu estou conhecendo o recurso e no mérito dano parcial ao provimento para afastar a incompetência material declarada na origem em relação aos pedidos relativos a Previ e para suspender a exigibilidade do pagamento dos honorários sucumbenciais. Nesse ponto eu fico vencido, inclusive. É minha proposta de voto, doutor Kleber. Senhor presidente, senhora relatora, esse processo vem em julgamento nessa turma em razão de uma sentença de improcedência da ação proferida na vara Trabalho de Ponte Nova. Trata-se de um caso de um gerente de relacionamento, gerência média do Banco do Brasil, e pretendeu a condenação do banco nas horas extraordinárias, além da sexta hora trabalhada. Bom, o reclamante aqui, data vênia da proposta de voto, que atende parcialmente os anseios do recorrente, mas ele pede para ampliar esse provimento dado, no que diz respeito à competência dessa especializada para recolhimento da Previ, especialmente em relação às horas extras, às horas extraordinárias. Necessariamente, a valoração dessa questão do mérito tem que descer na prova, porque trata-se de uma discussão de exercício ou não de cargo de confiança, mas entende aqui o reclamante que, nesse processo especificamente, ficou provado que o cargo dele, por ele exercido, de gerência de relacionamento, gerência média no Banco do Brasil, não compunha dos pressupostos necessários para configurar que o cargo dele fosse de confiança bancária. Então, o que pretende é a ampliação do provimento para que seja provido o recurso, especialmente na condenação em horas extraordinárias, além da sexta hora. Em diversos processos, eu mesma já afastei essa fidúcia, né, em situações em que era exercida essa função, esse cargo de gerente, porque, de fato, eu não me vinculo à denominação do cargo, mas à prova de cada processo. Né? Então, se o processo indicar que há uma fidúcia especial e o poder de representação, que normalmente não ocorre, então, sim, eu defiro as horas extras. Mas, nesse caso específico, pela prova oral produzida, especialmente no sentido de que o reclamante substituiu o gerente geral, representava o banco, então, eu não vi como afastar, e é por isso que eu mantenho a minha proposta, no sentido de não deferir, conforme pleiteado, as horas extras. O voto. Doutor Paulinelli? De acordo. Doutor... Estou de acordo. Vai aparecer o voto, então, doutor, por unanimidade. Próximo é o 33 da pauta. Processo número 11.272, dígito 33. Votam no processo doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho e doutor Luiz Antônio de Pauli Anaco, em face da declaração de impedimento do doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho. Escrito para sustentação oral, doutor Kleber Alves de Carvalho, falando pelo autor River Alves da Cruz. Doutora Juliana? Esse voto foi modificado. Ele foi modificado acolhendo uma divergência, então houve uma alteração quanto ao adicional de transferência. Antes da leitura, eu vou avisar por conta dos demais votantes. Eu encaminhei o aviso, mas não quer demais.
Estou conhecendo os recursos interpostos pelos litigantes, no mérito, dando parcial provimento a ambos os apelos para condenar o réu a pagar ao autor, a título de danos morais, o montante de R$ 20.000, observado o disposto na súmula 439 do TST, determinar que incide correção monetária com base na TRT até 25 de 3 de 2015, com base no IPCAE a partir de 26 de 3 de 2015, para condenar o réu a pagar ao autor adicional de transferência e reflexo em horas extras, férias acrescidas de 1/3, 13º de salários, gratificação, comissão, aviso prévio, PLR e FGTS. E estou aumentando também o valor arbitrário da condenação. É a minha proposta de voto. Doutor, tem a palavra. Senhor presidente, senhora relatora, esse processo vem a julgamento, esse recurso, em razão de sentença de provimento parcial dos pedidos em primeira instância na Vara do Trabalho de Pará de Minas. O pedido inicial do autor foi acolhido quase que na integralidade na sentença, mas aqui eu gostaria de insistir especificamente no que diz respeito ao pedido de salário de substituição pelo gerente, aliás, pelo funcionário do banco que o reclamante substituía. Sob a ótica do reclamante, a prova dessa substituição desse funcionário feita pelo reclamante restou comprovada pelo depoimento de uma testemunha ouvida a rogo do reclamante e, por essa razão, insiste que seja deferida essa diferença salarial pelo salário substituição. Em relação às horas extras, habitualmente prestadas pelo reclamante, também comprovadas por prova até documental, o que pretende aqui é que seja declarada a nulidade dessa compensação de um banco de horas feita pelo banco. E, por fim, a majoração dos honorários assistenciais deferidos ao sindicato. Doutor Juliano. A questão da nulidade da compensação também é uma matéria recorrente aqui. Eu não deferi, eu não reconheci, porque os cartões de pontos eles não apontavam a habitualidade no cumprimento de sobrejornada. Quanto ao salário de substituição, eu realmente me ativo ao que foi pleiteado e foi indicado somente um substituído, que é o senhor Fernando. E quanto ao senhor Fernando, a pessoa que disse que teria trabalhado junto com o reclamante, parece que ele trabalhou em 2 agências no mesmo... De maneira inicial, ele indica um número de agência, que seria onde ele teria substituído o senhor Fernando. E nós não tivemos, nesse ponto, prova testemunhal da concomitância do labor junto desses dois e muito menos da substituição. Então, por causa disso, por conta da instrução do feito, eu deixei de acolher o pedido. É o voto, né? Estou mantendo eu estou de acordo parcialmente com o voto, eu discordo apenas da questão relativa ao danos morais. Eu não vi, nesse caso, que a atividade exercida pelo reclamante justificasse esse dano indenizável visto só pela relatora, acho que não sei se estava na primeira instância também. De qualquer forma, eu indeferiria esse pedido de danos morais. Doutor Paulinelli? De acordo com o voto. Então, prevaleceu por maioria. Perfeito. Senhor presidente, eu tenho mais um processo. Qual que é? O 11 da pauta do doutor Paulinelli. Vamos lá. Todo mundo tem processo na pauta do Paulinelli. Pois, todo mundo tem processo lá. Não. 11? 11. 10.609. Pode pregoar, então, Adriana. Próximo é o número 11, então, da pauta de relatoria do Dr. Marco Antônio, o processo número 10.609, dígito 78. Volta no processo Dr. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, Dr. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, Dr. Luiz Antônio de Paula Ienaco. Inscrito para apresentação, Dr. Kleber Alves de Carvalho, pelo autor. Essa conclusão está adaptada? Não. Não. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Está acompanhando a divergência pela improcedência? A minha divergência... Porque não apareceu aqui, não. Não, eu está aqui. Faltou liberar. Eu liberei. Vai liberar? Libera. Está tudo liberado. Deixa eu abrir de novo, então, senão eu não vou saber o que está acontecendo. Não esqueça, eu sou novo aqui na cidade.
ver se aparece agora. Não. Continua não aparecendo. Mas ele... Vê aí. Eu leio aqui. Melhor você falar, velho. Então tá. Eu entendo que o sindicato é parte legítima para propor essa ação. Pô, eu estou julgando improcedente, então se você... Pois é, mas a minha observação foi essa. Sim. Entendeu? Ainda que improcedente, eu queria fazer essa observação, porque eu acho pela ilegitimidade do sindicato. Ainda que você julgue improcedente, mas foi por outros motivos. Certo. Né? Por outro fundamento, fundamentos. só para eu adiantar para ele saber o que vai acontecer, né? Bom, então o voto majoritário vai ser pela improcedência. Majoritário pela improcedência. Provimento para declarar improcedência. Não, por quê? Porque eu estou votando pela improcedência e o Weber também. Está votando pela ilegitimidade. O senhor está acompanhando? Não, superado, e vai acompanhar a improcedência. Acompanho. Então tá. Pensei que era só a questão da legitimidade. Essa é a questão processual. Sim, no final, o resultado vai dar o mesmo. Pois é. Só para adiantar para o advogado, para ele saber o que ele vai ter que defender. Tem a palavra. Senhor presidente, senhor relator, data vênia da proposta de voto encaminhada. Aqui é uma ação coletiva ajuizada pelos sindicatos bancários de Ponte Nova contra a Caixa Econômica Federal, pretende condenação das horas extras além da sexta hora trabalhada, 7ª e 8ª, portanto, e além da 8ª, para a função específica de tesoureiro. A ação foi julgada procedente em parte na primeira instância e aí recorreu à Caixa para reforma dessa sentença, enfim, e a proposta de voto pela improcedência, o que tem a dizer que o sindicato é que, mais uma vez, voltamos na questão relativa à prova dos autos e o exercício da função de tesoureiro. Primeira questão da ilegitimidade ativa, entende o sindicato que é parte legítima para ajuizar a ação, uma vez que o artigo 8º, inciso 3 da Constituição Federal, garante a ele esse exercício desse direito e, sob a ótica do sindicato, não se trata de uma ação que justificasse ou que tivesse direito individual heterogêneo, e sim especifica qual é a categoria que pretende substituir na ação, o cargo especificamente, e o pedido de forma muito determinada, que é hora extra para o cargo de tesoureiro. Em relação ao mérito, entende o sindicato, assim como entendeu o douto juiz de primeiro grau, que o exercício dessa função, conforme a prova dos autos e especificamente também tratando dos normativos internos da Caixa, não revela o exercício dessa fidúcia que a Caixa alega. Então, insiste no provimento, na manutenção da sentença, que seja negado provimento ao recurso interposto pela Caixa. Doutor Paulinelli, relator. Eu daria provimento ao recurso da ré apenas com relação à correção monetária. E no resto, eu vou ficar vencido, pelo que parece. Em preliminar, eu entenderia assim, como essa ilegitimidade do autor com relação aos substituídos de fora da circunscrição jurisdicional. Então, em preliminar, eu já excluiria dos efeitos da decisão aqueles empregados que não estão nesse limite jurisdicional. Agora, no mérito, eu julgaria improcedente, porque entendo que esses cargos são de confiança, por isso a eles não se aplica essa jornada reduzida das 6 horas. Então, por esse motivo, eu dou provimento ao recurso da reclamada para absolver integralmente da condenação, julgando improcedente o pedido. Doutor Weber? Vou te acompanhar, porque o resultado vai ser o mesmo ao final. Sim, então, presidente, eu vou repassar a redação. Tá bom. Bom, como você tinha deferido, dado um provimento parcial... Pois mas ficou prejudicado a análise desse... Tá bom, Paulinho, tá bom, eu vou ficar com ele. Ganhou. Tá, então eu fico como redator. Que número que é esse, Paulinho? Número 11. Mas eu tinha avisado para lá nisso aqui. Não, eu já passei aqui para ela, vai ver lá. Então, doutor, provimento para declarar improcedência e eu fico como redator. Muito obrigado e bom trabalho a todos. A gente retoma a pauta da doutora Juliana, número 42 da pauta, processo 11.660, dígito 75. Voto no processo, doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho. Inscritos para apresentação, doutor Marcelo Pinheiro Chagas, pela ré, não se encontra presente. Doutora Raquel de Souza Silva, pelo reclamante, também não se encontra presente. Para assistir.
Tem? Ah. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo autor e do apelo adesivo enviado pelo quarto réu, no mérito, negando provimento a ambos os apelos. Divergência? Tem? Não. Paulo Nery, tem divergência? Não, ninguém é divergência. Não, tem não. Não. Próximo é o número 50 da pauta, processo 12.440, dígito 78. Só um minutinho, Adriana. Esse aí eu continuo registrando sempre, ressalvando entendimento quanto à licitude da terceirização. A senhora... Eu vou incluir. Essa é uma decisão, essa semana, suspendendo, declarando, anulando as decisões. Ok, obedeço, mas não concordo. Pô, revolta, gente. É coisa que a gente ainda pode pensar. Tá, mas seguinte. não concordo. Próximo é o 50 da pauta, processo número 12.440, dígito 78. Volta no processo, doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho. Inscrito para ostentação, doutor Elias Negim Neto. Doutor Elias não se encontra presente. Tem um pedido para ouvir, doutora? Qual? Você fechou aquele que eu fiquei de redator, já fecharam aí? Está fechado? É só porque eu já vou começar. É o 31. Tem um pedido para a leitura da conclusão no processo número 31 da pauta da doutora Juliana, processo 11.218, dígito 23. Rejeitando a preliminar de deserção suscitada em conta minuta e conheço o agravo de petição interposto pela exequente. No mérito, nego-lhe provimento. Tem divergência? Não. Unânime? Que ansiedade, meu Deus do céu. A gente passa para a pauta de relatoria do Dr. Marco Antônio. Primeiro processo é o número 32 da pauta. Processo 11.153, dígito 29. Vota no processo, Dr. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, Dr. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, Dr. Luiz Antônio de Paula Ienaco. Inscrito para ostentação, Dr. Eduardo Vicente Rabelo Amorim, que não se encontra presente. Próximo é o 42 da pauta. Processo 11.875, dígito 33. Voto no processo, Dr. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, Dr. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, Dr. Luiz Antônio de Paula Ienaco. Inscrita para ostentação, doutora Luísa Oliveira Mascarenhas Cansado. Você está falando pela autora, doutora? Pela Cíntia? Recorrida, sim. Bom, voto relator pela negativa do provimento ao recurso. Se não houver divergência, excelência. Até que há, mas você está acompanhando o voto? Pô, a divergência é sua, cara. A divergência é minha, tá. Não vai prevalecer o voto. Muito obrigada, boa tarde. Por maioria. Boa tarde. Próximo é o número 36 da pauta. Processo 11.390, dígito 90. Votam no processo Dr. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, Dr. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho e Dr. Luiz Antônio de Paula Ienaco. Inscrito para ostentação, Dr. José Ronaldo Boaventura. Dr. José Ronaldo não se encontra presente. Próximo é o número 9 da pauta. Processo 10.569, dígito 70. Votam no processo Dr. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, Dr. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho e Dr. Luiz Antônio de Paula Ienaco. Inscrito para ostentação, Dr. Márcio Murilo Pereira. Dr. Márcio não se encontra presente. Próximo é o 47, processo número 12.016, dígito 73. Votam no processo Dr. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, Dr. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, Dr. Luiz Antônio de Paula Ienaco. Inscrita para ostentação, doutora Bruna de Lara Cota Monteiro. A senhora está falando pela ré, doutora Bruna? Pelas centrais de abastecimento? Qual o número do processo, Adriana? 47.
17, o processo é o Processo é o 12016, né? Tá. Doutor, o voto é pelo provimento parcial para declarar prescrição da pretensão inicial e extinguir o processo com resolução do mérito. Atende a senhora. Doutor Weber está de acordo, né? Doutor Paulinelli, é isso mesmo, né? Isso mesmo. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Próximo é o número 23 da pauta. Processo 10.934, dígito 34. Voto no processo doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco. Inscrito para ostentação, doutora Raquel de Souza Silva. Doutora Raquel não se encontra presente. Próximo é o 38 da pauta. Processo 11.511, dígito 08. Voto no processo doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco. Inscrita para ostentação, doutora Janaína Rodrigues Gonçalves. A senhora está falando pelo autor, doutora? Paulo Henrique Gomes? Sim. Deixa eu ver. Essa conclusão já é a segunda opção, né? Tá. Doutor, então o voto é negando provimento ao recurso das reclamadas, dando parcial provimento ao do reclamante para determinar que a correção monetária seja feita com base na TRD até 25 de março de 2015 e a partir daí com base no IPCAE. Boa tarde, igreja turma. Concordo parcialmente, né, com o voto. Eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que o juiz ele aprovou, né, a questão da perícia em cima dos relatórios. E o magistrado, ele considerou, né, que no momento que o caminhão estava desligado, seria considerada hora de espera. Aí eu gostaria de fazer uma observação que a jornada do motorista, né, carreteiro, ele não se restringe somente à direção. O momento que ele está em espera, ele pode sim estar à disposição da empresa e não só pode, como, né, ele fica à disposição porque fica no aguardo de ordens. Então, eu gostaria de fazer essa observação no sentido de que, tendo em vista o artigo da Lei 12.619 sobre tempo de espera, eu gostaria que o tempo de espera fosse computado como a partir da 8ª hora. Ou seja, se ele ficou na espera mais de 8 horas, aquilo que suplanta é que deve ser considerado. Se puder dar provimento nesse sentido. E a questão dos honorários advocatícios foi deferido, não sei se isso é matéria... Enfim, não sei se isso é matéria do recurso, mas eu fico só com a questão do tempo de espera. Isso foi objeto do nosso recurso. Tá. Doutor Paulinelli. O tempo de espera já foi considerado porque o juiz só declarou que seria o final da jornada quando do último desligamento do motor do caminhão. Então, eu entendo que não tem nada a reparar na proposta. Exatamente, a minha impressão foi essa também, doutor Weber. Também. Então, prevaleceu o voto já adaptado ao entendimento majoritário. Ok. Obrigada, boa tarde. Próximo é o 19 da pauta. Processo 10.854, dígito 14. Voto no processo doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco. Inscrito para ostentação, doutor Bruno Sobreira de Oliveira. Você está falando pela aviação paraense, doutor? Exatamente. Doutor, o relator dá provimento ao recurso para vedar a compensação dos valores devidos pela autora a título de honorários advocatícios com créditos obtidos nessa ordem ou em outra demanda. É o voto do relator, doutor, tu quer se manifestar? Pode repetir, por favor, excelência. O provimento para vedar a compensação de valores devidos a títulos de honorários advocatícios com créditos obtidos nesta ou em outra demanda trabalhista. Posso aguardar eventual voto de divergência, excelência? Pode, o meu. O meu, porque eu manteria a sentença e autorizaria a... Como é que chama? Assim, essa compensação dos honorários. Doutor Paulinelli. O voto é esse, estou mantendo a proposta. Não convenci, não? Não. Não. Weber? Ainda não. Ainda não. Mas vai chegar a hora que você vai me convencer. Vai. Com o relator, por enquanto. Sim, então, fiquei vencido. Excelência, Vossa Excelência me permite hoje fazer um registro breve. Hoje é um dia muito triste para a sociedade brasileira e eu acho que não tem como, em tribuna, não ser mencionado, né? Em razão da
da fatalidade que aconteceu hoje no estado de São Paulo, uma escola onde todo mundo sabe o que aconteceu lá. Então, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, fica aqui o registro de pesar para as famílias que fatalmente estão em luto profundo nesse momento. E que sejam apurados os fatos e que se entenda o porquê disso tudo, né? E deixar também o registro do Dr. Weber, fiz inúmeras audiências com ele na comarca de Pará de Minas, Hósper, agroindustrial. Então, é sempre uma satisfação revê-lo, viu, doutor? Obrigado. Então fica o registro, doutor, mais uma tragédia dessas motivadas por nada, né? Por distúrbios psicológicos, né, doutor? Criança copiando o que vê na televisão, parece uma reprodução de uma cena de um filme. Não é a primeira vez, né? E, infelizmente, provavelmente não seja a última. Então fica o registro. Registro. Obrigado, excelência. Próximo é o número 28 da pauta, processo 11036, dígito 69. Votam no processo Dr. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, Dr. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, Dr. Luiz Antônio de Paula Ienaco. Inscrita para apresentação, doutora Luciane Alves Camargos, falando pela CSN, doutora? Sim. Bom, voto relator, dando provimento ao recurso da autora para declarar nulidade do auto de infração número 0245-00402. Fica mantida a tutela de urgência deferida no ID 1B48A75, restando suspensa a exigibilidade do crédito tributário, consubstanciado no auto de infração número 0245-00402, devendo a União abster-se de enviar o débito para inscrição na dívida ativa ou no CADIM, ou retirar o débito já inscrito, bem como abster-se de efetuar a cobrança administrativa ou judicial respectiva. Ficam invertidos os ônus da sucumbência. Quer se manifestar, doutora? Não é necessário. Gostaria de ouvir se tem voto divergente. Não, da minha parte não, doutor Paulinelli, está correto essa... Isso, está certo. Eu sugeriria uma alteração nesse finalzinho da redação da conclusão, porque o retirar ficou junto com a inclusão, ficou parecendo... Mas é que ele não pode retirar. Mas o sentido nós já entendemos. Weber está de acordo? Estou de acordo, então é unânime. Obrigada. Me permita mencionar, eu tenho mais um idêntico processo, também da CCN, ação anulatória 11035, de relatoria do Dr. Weber. É possível vamos lá, antecipar? então pode sim, é o 11035, até a sequência desse, né? Mas só tem um para ouvir nessa sala? Vamos direto vamos fazer o dela, só não custa nada, não. Qual que é? Se eu achar... 11035. Sumiu tudo. Qual da pauta? 13. Olha aqui. 11035, o número 13 da pauta. Da segunda pauta. É o 13 da pauta, desculpa, da primeira pauta, de 22 processos. 11035? É o 11035, da pauta de 22 processos. Pauta de 14.4. 14.4. Então, na pauta de relatoria do Dr. Weber, na pauta de 14.04, é o processo número 13 da pauta. Processo 11035, dígito 84. Vota no processo Dr. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, Dr. Luiz Antônio de Paula Ienaco. Esse é da mesma... Esse é o recurso da mesma... Quer antecipar a conclusão? Não, é porque eu não estou achando ele aqui. Eu antecipo para você. Ficou prejudicada a análise do mérito e faz a perda de objeto, haja vista a suspensão da exigibilidade da dívida pela decisão monocrática em DE 76, E38E, que eu imagino que seja a Engraçado, decisão do processo. Eu coloquei exatamente a mesma coisa que você leu. Pensou a mesma coisa? Tá, é a conclusão do seu voto. É a conclusão do meu voto. Isso, conseguiu abrir? Conseguiu? Ela abriu aqui. Tá, é isso aí. Isso. Perdão, não entendi. Eu conheci do agravo regimental, sim. Restando prejudicada a análise do mérito, sem perda, em face da perda do objeto, haja vista a suspensão da exigibilidade da dívida mediante decisão monocrática. Sim, sim. Quanto ao mérito, ficou prejudicado, porque esse está vinculado aqui ao outro processo, né? Uma vez que já foi suspensa a exigibilidade. Esse está vinculado... Não, são processos diferentes, Excelência. Sim, os processos são diferentes, mas nesse caso já houve a suspensão dele da exigibilidade. Mas o recurso estava na pauta para o julgamento do mérito hoje, não? Estou errada?
Esse aqui? Sim, esse é só um 11, agravo regimental. 035. Apenas o agravo regimental. Ok. Está julgando que nesse julgamento, não é isso? Sim, está então, certo. só o então. agravo regimental. Sim, está certo, então. Ok, obrigada. Meu entendimento, perdeu o objeto. Isso. Existe divergência? Não, estou de acordo, doutora Juliana de acordo também. Obrigada. Voltamos do Marco Antônio. Então, na pauta ainda do doutor Marco Antônio, tem um processo para leitura da conclusão do voto, é o número 3 da pauta. Processo 10.282, dígito 12. Votam no processo doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, doutor Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco. Paulinelli. Tá, o desembargador Weber, ele está com uma pauta só dele, que ele não tem visibilidade da pauta de Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Sair e entrar no Entende? Chegamos lá. É processo 10.282. Voto do relator, conhecendo do recurso, no mérito dando parcial provimento apresentar o reclamante de pagamentos honorários periciais fixados no importe de 1.000, que deverão ser quitados conforme a resolução 66/2010 do CSJT. A proposta de voto não tem nenhuma divergência anotada. Doutor Paulinelli e Weber, vota nisso? Sim. Aí, doutor, se o senhor visualizar, o senhor tem que entrar no gabinete de vaga, tá? Se o senhor conseguir visualizar outro. Você me dá um toque na hora lá, por favor. Na hora de chegar na pauta. Isso. Deixa eu até ver qual das duas que é a da vaga. A vaga é a primeira mesmo, é a de 22%. A primeira, é isso que ele não está conseguindo. É a ela agora? É agora ela. Tá. Olha, lá em cima, lá no cantinho dos gabinetes, tem que escolher a vaga. Agora é de 22? Agora é de 22. Ah, então vai ter que fechar. 14:04. Muda o perfil aí. Era que tinha um processo número 13. Só vou voltar lá na... Já conseguiu? Peraí, tá aí, então. Falta de julgamento. 21. Pode procurar, a gente já vai adiantando as postas. Então, agora a gente passa para a pauta de relatoria do Dr. Weber, a pauta de 14 horas e 4 minutos. O primeiro processo é o número 21 da pauta. Processo 11.527, dígito 37. Votam no processo Dr. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, relator, Dr. Luiz Antônio de Paulo Ianaco e Dra. Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para apresentação, Dr. Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira. O senhor está falando pela Rodoviário Líder, doutor? Não, doutor Cláudio? Não, desculpa. Cláudio não? Não. Cláudio não está? Não, o doutor Cláudio não se encontra presente. Próximo é o número 18 da pauta. Processo número 11.403, dígito 91. Votam no processo Dr. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, relator, Dr. Luiz Antônio de Paulo Ianaco e Dra. Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para apresentação, Dr. Fernando de Oliveira Santos. Agora sim, o senhor está falando pelo banco? Pelo banco. Doutor Weber, já tem o... Estou com uma certa dificuldade de visualizar, mas só um minutinho que eu estou... Não, eu estou visualizando, sim. Esse é o 21? Esse agora é o 18. A 21 é que não foi. E o 13 já foi, né? E o 13. Posso falar? Pode. Eu dou provimento parcial ao recurso do reclamante para deferir os benefícios da justiça gratuita. Quanto ao recurso do reclamado, para excluir da condenação as determinações de pagamento das diferenças de remuneração e reflexos a título de remuneração variável, SRV, e comissões de seguro, PPE e de nível salarial. Diante da sucumbência na pretensão do objeto da perícia, os honorários reduzidos para R$1.000 passam ao encargo do reclamante. E diante do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, serão quitados pela União Federal, invertendo o ônus da sucumbência. O valor da causa, R$77.000, custos R$1.540 a cargo do reclamante isento. Você tem divergência, Excelência? Não, eu tenho, mas tem, sou mas vencida. Já registrada aí, sim, né? Sim, já está registrada a divergência. Eu estou acompanhando o voto do relator. Vai prevalecer, então, esse... Então, uma boa tarde a todos. Bom trabalho. Obrigado. Essa pauta acabou, doutor Weber. A gente volta. Tá, então vamos voltar para normal, né? É a outra, Obrigado.
De quê? Pauta 14.4. Já acabou essa pauta? Agora é 14.5, né? Então agora já é 14.5 agora. Então agora, ainda na relatoria do Dr. Weber, é o processo número 12 da pauta. Pauta de 14 horas e 5 minutos. Processo número 10.682, dígito 04. Votam no processo Dr. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho. Relator, Dr. Luiz Antônio de Paula Ianaco, Dr. Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrita para sustentação. Qual o nome da senhora? Cláudia Magalhães Souza. Cláudia Magalhães Souza. A senhora está falando pela reclamação. Exatamente. Então, doutora Cláudia de Magalhães Souza. Calma. Conseguiu? Já. Então pode ir a conclusão. Do provimento parcial ao recurso para estabelecer que as diárias de viagem serão apuradas em liquidação de sentença com observância dos limites do pedido contido na inicial, excluindo da condenação o pagamento de 1 hora extra pela não concessão do intervalo e determinar que o imposto de renda seja apurado de forma legal, o que contempla também a Instituição Normativa 1500/2014 da Receita Federal, mantendo o valor da condenação. Doutora, tem a palavra. Muito obrigada, excelentíssimo senhor desembargador presidente, todos os desembargadores que integram essa egrégia turma, os representantes do Ministério Público aqui presentes, senhora secretária. Não obstante o voto já proferido pelo ilustre desembargador relator nesse processo, pede vênia para que seja dado um provimento mais elastecido, especialmente no que diz respeito a parcelas que foram deferidas com base em norma coletiva anexada pelo autor, por entender a ré insistir na sua tese de que a ele não se aplicaria a norma coletiva de transporte rodoviário, uma vez que se tratava de motorista de veículo leve, fato incontroverso no processo, confessado até pelo próprio autor em depoimento pessoal no curso da instrução processual. E, em decorrência disso, benefícios como diária de viagem, que está calcado na referida norma, qual entende a ré e insiste não ser aplicado ao autor, deveria ser retirado da condenação. Quanto à parcela lanche, que foi deferida, também insiste na sua tese de que era um benefício concedido pela tomadora aos empregados da tomadora e não da ré, motivo pelo qual ela não teria esta obrigação. E quanto às horas extras remanescentes na condenação, referentes a horas deferidas após a 8ª ou 44ª, por entender que ser aplicável ao contrato de trabalho norma coletiva distinta, a escala era especial e, em razão disso, deve ser observada a escala praticada pela reclamada e onde eventual hora extra foi já objeto de compensação ou quitação, conforme documentação trazida aos autos. Me reporto aos demais argumentos do recurso. Com relação aos instrumentos normativos, eu acho que não houve nenhuma controvérsia a respeito de qual sindicato seria o representativo da categoria do reclamante. Portanto, eu acho que incidem aquelas normas dos instrumentos normativos por eles juntados. Com relação às horas extras, eu também mantenho meu voto. As cláusulas de instrumento não contêm cláusula específica autorizando o labor ininterruptos de revezamento com jornada superior a 6 horas. E eu apliquei aqui esses instrumentos normativos. Qual que é o outro ponto que a senhora sustentou aí? Era das diárias de viagem para que elas fossem afastadas na sua integralidade. Mas elas estão previstas também em instrumento normativo. Então, mantenho o meu voto. Eu estou de acordo com o voto, doutora Juliana. Eu estou vencida. Eu negaria provimento. Agora, quanto à convenção aplicável, né, a Sena empresa, uma Senarre, uma empresa do transporte rodoviário de carga, apesar do autor ele fazer só o transporte de pessoas, né? Eu estou acompanhando dos relator no sentido de serem aplicadas as normas por ele, coligidas aos autos. Mas fico vencida porque eu negaria provimento ao apelo da empresa. Então, prevaleceu o voto por maioria. Mais algum ritmo? Obrigada, uma boa tarde a todos. Tem algum destaque nessa pauta? Nem na outra pauta dele? Não, então tem que aguardar o Paulinés, né?
caminho. Aqui terminando as tentações orais. Né? Isso. Vamos acabar a pauta. Já acabou. Acabou. Aí eu tenho. A da Juliana. A doutora Juliana não tem